Análises de jogos, palpites, comentando jogos, jornalista esportivo. Está no ar o canal Analisando os Jogos da rodada com William Guimarães. Inscreva-se e compartilhe. Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada, fim de semana com rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar desses jogos e deixar os palpites. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos abrir esse vídeo aqui, vamos começar falando de Ceará e Sport. O Ceará no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 0-0 contra o Santos jogando fora de casa. Já o Sport perdeu de 4-0 do Cruzeiro jogando em casa. O Ceará está na sexta colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para se manter no G6. Já o Sport está na 28ª colocação, tenta uma vitória para sair da lanterna. O Ceará vem para essa partida invicto como mandante no Campeonato Brasileiro. Já o Sport tenta sua primeira vitória, vem para essa partida 10 jogos sem saber como a vitória na temporada, vem de mais 4 jogos sem saber o que é vencer jogando fora de casa e vem de 3 derrotas seguidas jogando como visitante. Já o Ceará vem para essa partida tentando quebrar um pequeno tabu. Desde o ano passado são 3 jogos sem saber como a vitória contra o Sport. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelo Sport precisa dar uma resposta após a goleada sofrida em casa no último jogo. Pelo Antônio Oliveira ter tido a semana inteira para conhecer o elenco. E pelo Sport ter um jogo que às vezes encaixa contra o Ceará, eu tenho o pressentimento que o Sport vai surpreender o Ceará nesse jogo. Eu vou de 1-0 pro Sport. Agora vamos falar de Vasco e Fortaleza. O Vasco no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 2-1 do Vitória jogando fora de casa. Já o Fortaleza venceu por 5-0 o Juventude jogando como mandante. Os dois times que tiveram um jogo nesse meio de semana, o Vasco perdeu do Lanús na Copa Sul-Americana. Já o Fortaleza empatou contra o Atlético Bucaramanga na Libertadores. O Vasco está na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. Já o Fortaleza está na 11ª colocação, tenta uma vitória para subir posições. O Vasco vem para essa partida invicto em seu Januário no Campeonato Brasileiro, vem para essa partida 9 jogos sem saber como a vitória na temporada, vem de 4 derrotas seguidas, mas vem para essa partida invicto em seu Januário em 2025. Já o Fortaleza tenta sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro, vem para essa partida 7 jogos sem saber como a derrota na temporada, e vem de mais 5 jogos sem saber como a vitória jogando fora de casa. E o Fortaleza que tenta quebrar um tabu nesse jogo. O Fortaleza nunca venceu o Vasco jogando em seu Januário. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Se esse jogo fosse no Castelão, eu acreditaria facilmente numa vitória do Fortaleza. Mas pelo jogo sem seu Januário e pelo Vasco precisar dar uma resposta ao seu torcedor em meio à crise, eu vou numa vitória do Vasco para esse jogo, 2-1. Agora vamos falar de São Paulo e Grêmio. O São Paulo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 1-0 do Palmeiras jogando fora de casa. Já o Grêmio empatou em 1-1 contra o Bragantino jogando em casa. Os dois times que tiveram um jogo nesse meio de semana, o São Paulo empatou contra o Libertad na Libertadores. Já o Grêmio empatou contra o Godoy Cruz na Copa Sul-Americana. O São Paulo está na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro. Já o Grêmio está na 15ª colocação. Os dois times tentam uma vitória para se distanciar da zona de rebaixamento. O São Paulo vem para essa partida invicto no Morumbi no Campeonato Brasileiro, mas vem para essa partida 3 rodadas sem saber como a vitória no campeonato, mas vem de 8 jogos sem saber como a derrota no Morumbi na temporada. Já o Grêmio tenta sua primeira vitória fora de casa no campeonato, vem para essa partida 4 jogos sem saber como a derrota na temporada, e vem de mais 6 jogos sem saber como a vitória jogando fora de casa. E o Grêmio que tenta quebrar um tabu nesse jogo, desde 2013 não vence o São Paulo jogando no Morumbi. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Jogo de 6 pontos para as duas equipes, mas pela partida ser no Morumbi eu vejo a responsabilidade de vencer maior pro lado do São Paulo. Eu vou de São Paulo para esse confronto, 2-1. Agora vamos falar de Corinthians e Santos. O Corinthians no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 2-1 do Mirassol jogando fora de casa. Já o Santos empatou em 0-0 contra o Ceará jogando como mandante. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Corinthians teve vitória contra o Racing de Montevidéu na Copa Sul-Americana. Já o Santos teve a semana inteira livre para trabalhar. O Corinthians está na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para subir posições. Já o Santos está na 19ª colocação, não tem como sair da zona de rebaixamento nessa rodada, então o Santos tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação aos times que estão fora do Z4. O Santos tentou sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro, vem para essa partida 5 jogos sem saber como a vitória na temporada, e vem de mais 5 derrotas seguidas jogando como visitante.
Já o Corinthians vem para essa partida 4 jogos sem saber qual é uma derrota jogando em casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Tá bom que clássico é previsível e tudo pode acontecer, mas eu tô com o pressentimento que o Corinthians vai aumentar a crise no lado do Santos. Eu vou de Corinthians pro clássico, 1-0. Agora vamos falar de Juventude e Fluminense. O Juventude no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 5-0 do Fortaleza jogando fora de casa. Já o Fluminense perdeu de 3-2 do Atlético Mineiro também jogando fora de casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Fluminense teve vitória contra o União Espanhola na Copa Sul-Americana. Já o Juventude teve a semana inteira livre para trabalhar. O Juventude está na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, teve uma vitória para sair da zona de rebaixamento. Já o Fluminense está na 5ª colocação, teve uma vitória para se manter no G6. O Juventude vem para essa partida 5 rodadas sem saber como a vitória no Brasileiro, 23 derrotas seguidas. Já o Fluminense vem para essa partida 4 jogos sem saber como a vitória jogando fora de casa, 23 derrotas seguidas como visitante. E o Fluminense que tenta quebrar um tabu nesse jogo. Desde 2005 não vence o Juventude no Alfredo Jaconi. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Estreia do Cláudio Tencati no comando do Juventude. O Juventude pesado dá uma resposta após a goleada sofrida no último jogo. Os jogadores vão querer mostrar serviço para o novo treinador. Eu vou de Juventude para esse jogo, 2-1. Agora vamos falar de Bahia e Vitória. O Bahia no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 1-0 do Flamengo jogando fora de casa. Já o Vitória venceu por 2-1 Vasco jogando em casa. Os dois times que tiveram jogo nesse meio de semana. O Bahia perdeu do Atlético Nacional na Libertadores. Já o Vitória venceu o Cerro Largo na Copa Sul-Americana. O Bahia está na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para entrar no G6. Já o Vitória está na 14ª colocação. Tenta uma vitória para se distanciar da zona de rebaixamento. O Bahia vem para essa partida invicto como mandante no Campeonato Brasileiro, mas vem de 3 derrotas seguidas na temporada. Já o Vitória tenta vencer pela primeira vez como visitante no Campeonato Brasileiro. Vem para essa partida 3 jogos sem saber qual é uma derrota na temporada. E vem para essa partida tentando quebrar um pequeno tabu. Desde o ano passado são 6 jogos sem saber qual é uma vitória contra o Bahia. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Bahia atravessando seu pior momento da temporada. O Vitória tem aquela chance de botar uma pressão a mais do rival. Mas eu acho que o Bahia vai se sobressair no clássico. Eu vou de 2-0 Bahia. Agora vamos falar de Bragantino e Palmeiras. O Bragantino no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 1-1 contra o Grêmio jogando fora de casa. Já o Palmeiras venceu por 1-0 o São Paulo jogando como mandante. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Palmeiras teve vitória contra o Bolívar na Libertadores. Já o Bragantino teve a semana inteira livre para trabalhar. O Bragantino está na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação aos líderes. Já o Palmeiras está na 1ª colocação. Tenta uma vitória para se manter na liderança. O Bragantino vem para essa partida invicto como mandante no Campeonato Brasileiro. Vem para essa partida 6 rodadas sem saber como a derrota na competição. E vem de mais 8 jogos sem saber como a derrota como mandante na temporada. Já o Palmeiras vem para essa partida invicto como visitante no Campeonato Brasileiro. Vem de 5 vitórias consecutivas na temporada. E vem para essa partida invicto como visitante em 2025. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelo bom momento das duas equipes, eu poderia facilmente ir no empate para esse jogo. Mas pelo Palmeiras vir um pouquinho mais embalado, eu vou de Palmeiras para esse confronto. Eu vou de 3-2 Palmeiras. Agora vamos falar de Flamengo e Botafogo. O Flamengo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 1-0 Bahia, jogando em casa. Já o Botafogo venceu por 4-0 Internacional também, jogando em casa. Os dois times que tiveram jogo da Libertadores nesse meio de semana. O Flamengo venceu a LDU, já o Botafogo venceu o Estudiantes. O Flamengo está na 2ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para assumir a liderança. Já o Botafogo está na 9ª colocação, tenta uma vitória para subir posições. O Flamengo vem para essa partida invicto como mandante no Campeonato Brasileiro. Vem para essa partida vindo de 4 vitórias consecutivas no Maracanã na temporada. Já o Botafogo tenta sua primeira vitória como visitante no Campeonato Brasileiro. Vem para essa partida vindo de 3 vitórias consecutivas. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Botafogo vem para o Clássico atravessando seu melhor momento na temporada. Mas pelo Flamengo vir fazendo seus melhores jogos diante do seu torcedor no Maracanã, eu vou de Flamengo para o Clássico, eu vou de 1-0 Flamengo. Agora vamos falar de Internacional e Mirassol. O Internacional no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 4-0 do Botafogo jogando fora de casa. Já o Mirassol venceu por 2-1 o Corinthians jogando em casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Internacional teve vitória contra o Nacional na Libertadores. Já o Mirassol teve a semana inteira livre para trabalhar.
O Internacional está na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, já o Mirassol está na 12ª colocação. Os dois times tentam uma vitória para subir posições. O Mirassol tenta sua primeira vitória fora de casa nesse Campeonato Brasileiro, vem para essa partida 8 jogos sem saber qual é uma vitória fora de casa na temporada. Já o Internacional vem para essa partida 3 jogos sem saber qual é uma derrota em casa na temporada. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Tem aquela chance do Internacional poupar alguns titulares pensando na Copa do Brasil meio de semana? Tem, mas mesmo assim eu acredito no Internacional favorito para vencer o Mirassol no Beira-Rio. Eu vou de Inter para esse jogo, 2-0. Agora vamos falar de Cruzeiro e Atlético Mineiro. O Cruzeiro no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 4-0 o Sport jogando fora de casa. Já o Atlético Mineiro venceu por 3-2 o Fluminense jogando em casa. Os dois times que tiveram o jogo da Copa Sul-Americana nesse meio de semana. O Cruzeiro venceu o Palestino, já o Atlético Mineiro venceu o Caracas. O Cruzeiro está na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro e tem uma vitória para se manter no G6. Já o Atlético Mineiro está na 7ª colocação e tem uma vitória para entrar no G6. O Cruzeiro vem para essa partida invicto como mandante no Campeonato Brasileiro. Vem para essa partida 6 jogos sem saber qual é uma derrota na temporada. Vem de 3 vitórias consecutivas no campeonato. Já o Atlético Mineiro vem a 4 rodadas sem saber qual é uma derrota no Campeonato Brasileiro. E vem para essa partida defendendo um pequeno tabu. Desde o ano passado são 5 jogos sem saber qual é uma derrota para o Cruzeiro. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelo bom momento dos dois times do campeonato, eu confesso que pensei no empate para esse jogo. Mas pelo Cruzeiro ter poupado seus titulares no meio de semana e vir com o time mais descansado, eu vou de Cruzeiro pro clássico, eu vou de 3-2 Cruzeiro. Bom, falamos dos jogos do Campeonato Brasileiro, deixei meus palpites, espero que vocês deixem os palpites de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem está se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando. Isso é importante demais pra mim, me ajuda a tentar crescer no canal e motivar a fazer mais vídeos. É esse bom fim de semana, boa rodada.